7h39, voltamos com o Acontece Regional para falar da meteorologia. Vamos conferir a situação climática para hoje. Nós temos imagens de Campinas que foram registradas há pouco pelo cinegrafista Sérgio Doreto. Você vê aí a torre de transmissão aqui da Band, no Jardim São Gabriel, e no horizonte aí nuvens carregadas, felizmente, hein? Parece que vem chuva hoje. Você vê, portanto, aí o tempo bastante úmido, fechado, horizonte de Campinas aí trazendo, pelo menos ao que parece, chuvas. Durante a madrugada a cidade registrou 16 graus, agora faz 19 e o dia vai permanecer assim, com tempo fechado e possibilidade de chuvas fracas e isoladas, mas que com certeza trazem aí uma melhoria na qualidade da umidade relativa do ar. Olha, Campinas está há mais de uma semana sem água suficiente para abastecer a população. Nesta segunda-feira, pelo menos 400 mil pessoas foram prejudicadas. E apesar da Sanasa informar que não existe rodízio ou racionamento e que tem feito manobras para levar água para todos, no Jardim Ademar de Barros, os moradores estão revoltados. Em algumas partes do bairro já são 10 dias de torneiras secas. É uma situação que revolta. Faz 15 dias, sem mentira. Ele não tem uma gota de água lá na nossa torneira. É uma coisa assim, está parecendo um centro de concentração. E não é para menos. A falta de água tem tirado a paciência da comunidade. No bairro Jardim Ademar de Barros, ninguém aguenta mais. Os moradores até se viram como podem, mas querem mesmo contar com o abastecimento. Dona Maria economiza cada gotinha para lavar a louça, a roupa e limpar a casa. Banho demorado, nunca mais. A gente vai buscar de longe. A gente busca, meu genro tem uma mina no terreno dele, a gente busca de lá. Para conseguir fazer tudo isso, ela armazenou água e faz questão de dividir o que conseguiu. O pouco que tem, compartilha com os vizinhos. Eu dividi hoje com uma senhora que não tem, ela está na cama, está doente, precisando tomar banho, eles não têm reservatório, a água não sobe na caixa. A esperança da comunidade está na chuva. Ontem choveu um pouco, mas o que veio do céu não aliviou a situação. Mesmo assim, todo mundo correu para pegar água e saiu com a vasilha cheia de decepção. Só de pensar que vai chover, o rio vai encher, mas infelizmente parou um pouco. Se a chuva não vem com força, a comunidade cobra uma solução da Sanasa, a empresa responsável em distribuir o que todo mundo quer. Eles dão a desculpa que é a qualidade da água. Como que outros bairros mais chiques eles mandam a água? Mas aqui nem uma gota. Não deixa nem encher a caixa d'água. A Sanasa reafirmou que tem abastecido o reservatório do bairro periodicamente. Ainda de acordo com a Sanasa, não há registro de pedidos de carro-pipa. A sugestão era ligar para o telefone 0800 7721 195. E por causa da escassez de água, muitos restaurantes tiveram que mudar a rotina. A ordem é não abrir a torneira para lavar copos e pratos. A repórter Andréa Marques conta também essa história para a gente. O restaurante abriu as portas faz pouco tempo e já traz uma preocupação antiga: como economizar água sem deixar de conquistar novos clientes. Nós sempre pensamos muito na necessidade de não estarmos utilizando um bem precioso, que é a água, principalmente na limpeza e na lavagem dos pratos. Aqui nada de gastar água com a limpeza. Olha só, o copo é de plástico e não precisa lavar. Os talheres também. Até o prato foi projetado direitinho para caber no gosto do cliente e da natureza também. Só nos pratos, o empresário investiu R$40 mil. O dinheiro é bem aproveitado, nada vai para o lixo. Primeiro, a limpeza é feita a seco. Um papel afasta a sujeira e o plástico é separado dos outros materiais. Depois, tudo é doado para uma entidade social. A Pestalozzi recebe esses pratos como doação e a Pestalozzi vai ganhar dinheiro com a reciclagem. A ideia do empresário é uma boa saída para lidar com a falta de água, diz esta especialista em resíduos sólidos. Mas é preciso ter cuidado com o descarte do plástico. Esse resíduo vai ocupar espaço nos aterros. Eles são
não degradáveis e previsto 450 anos para durar no ambiente. Este outro restaurante também luta contra o desperdício. Logo na entrada, os clientes são convidados a saborear a atitude sustentável. Nas mesas, o destaque são os copos de plástico. Sem precisar lavar a louça, o consumo de água caiu em 60%. Os clientes estranharam, alguns se queixaram. Como é que foi essa adaptação? No início houve algumas resistências, mas devido às sinalizações que nós colocamos nas mesas, nas paredes, eles assimilaram com uma certa tranquilidade. Gosto muito dessa ideia de poder proteger a natureza e também cuidar do meio ambiente. O suco de Robson veio no copo descartável e ele nem reclamou. Para que eu fiquei sabendo que era por causa da economia, né? Para economizar água, a gente está numa crise muito grande. Aí valeu toda a iniciativa. E na hora de colaborar, todo esforço é bem-vindo. Vale a pena até um brinde, com copo de plástico, é claro. Muito bem. Olha, uma correção com relação ao número da Sanasa Campinas para quem quiser solicitar, por exemplo, alguma distribuição ali de carro-pipa ou fazer alguma reclamação que não tem água no bairro. É o 0800 772 195. 0800 772 195. E agora vamos dar um pulo nos estúdios das rádios do Grupo Bandeirantes para os destaques do dia. Vamos começar pela Bandeirantes AM 1170. Bom dia, Gustavo Carvalho. Oi, Sena, bom dia para você, bom dia a todos. E hoje aqui na Rádio Bandeirantes a gente continua repercutindo a crise hídrica na cidade de Campinas. Ontem, como a gente pôde observar, pelo menos 380 mil pessoas ficaram sem o abastecimento. E a Proteste, que é uma entidade em defesa do consumidor, alerta que toda empresa de abastecimento, por exemplo, como é o caso da Sanasa, precisa avisar com pelo menos 48 horas de antecedência sobre o corte ou a interrupção no fornecimento de água, o que a gente sabe que não acontece. Outra dica importante que a Proteste passa aos consumidores é que, por exemplo, a autarquia, no caso a Sanasa, ela precisa avisar que a cidade passa por racionamento ou mesmo um rodízio de água, o que também não acontece. Sobre estes e outros assuntos, nós vamos conversar hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Lembre-se que você sempre nos acompanha em AM 1170 e também pela internet em rb1170.com.br. Sené, com você. Ok, Gustavo, obrigado. Agora vamos ver o que está aprontando a turma da Hora do Leite lá na Educadora FM. Bom dia, Fabinho. Olá, Sena, bom dia! Ó, última semana aqui do horário eleitoral gratuito e a Val já tá fazendo uma limpeza aqui na casa, rapaz. Olha só, seguimos aqui pelos 917 da Educadora FM, o WhatsApp a gente ia aguardando mensagens, 982130917. E ontem, Sena, saiu R$900 aqui na mamata da Hora do Leite. Parabéns aí a nosso ouvinte que faturou ontem R$900, tá? E hoje, além da mamata que tá pobrezinha, mas vai ajudar, hein? R$100. A gente tem aqui no plantão da Hora do Leite o seguinte. O padre Marcelo Rossi diz que nós não devemos votar em religiosos. Olha só, que coisa louca, hein, meu? Casa de ferreiro, espeta de pau, bicho. Além dessas informações, nós teremos aqui vários quadros. Olha só o que vai acontecer hoje aqui, Sena. É uma barbaridade, a gente vai falar de trânsito, vai falar com o ouvinte, vai ter o seu Jorge. Diga, não posso falar. Vou falar de algumas cidades aí que eu tô fazendo show, viu, Seninha? Tô esperando você. Seu Jorge, que assim como o Batista, fala da origem da cidade, né? A origem. Que isso aí, esse menino Sena, esse tem procedência, esse tem nome, esse é Sena. Sena, bom dia. A gente chega aqui até às 10 da manhã com Hora do Leite na Educadora. Bom dia. Ok, pessoal, obrigado, bom dia. Olha, quem tem dívidas com a Prefeitura de Campinas tem até o dia 30 deste mês para se regularizar por meio do Refis. O programa já arrecadou mais de R$100 milhões. O programa de regularização fiscal prevê desconto de até 90% em juros e multas para pagamentos do IPTU, ISS e taxas. O valor principal da dívida e a correção monetária são mantidos. Mesmo assim, muita gente procurou o atendimento no Porta Aberta para garantir o desconto. O espaço ficou lotado. É muito desconto. Nós temos que aproveitar, né? Esse é o momento. O prazo para o campineiro aderir ao sistema termina no próximo dia 30. Nós solicitamos para que venham antes. Você pode pegar a guia, solicitar, fica com a guia na mão,
pode pagar dia 30, não tem necessidade de vir o último dia. Segundo o levantamento da Prefeitura, até a última sexta-feira, mais de 61 mil pessoas tinham sido atendidas para regularizar os débitos. Os acordos que já foram realizados somam 109 milhões de reais. Cerca de 80 milhões foram renegociados para pagamento à vista. Desse total, 28 milhões já estão quitados. A dívida ativa estimada pela Prefeitura atualmente gira em torno de 4 bilhões de reais e cerca de 1 bilhão corresponde aos impostos municipais. Quem não quitar os débitos pode ter problemas com a Justiça. Protesto, Serasa e execução fiscal. Bom dia, pessoal. Tem cidades da região metropolitana de Campinas que têm tido uma troca de prefeitos antes dos 4 anos, que é o período de mandato dos chefes dos executivos. Paulínia já sofreu mudança de prefeito e desta vez, ontem, quem assumiu a condução da cidade de Americana foi o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Paulo Chocolate. Ele entrou no lugar do prefeito Diego Denadai, que foi eleito nas eleições de 2012. E por que tivemos troca na cidade? Porque o Diego Denadai e o seu vice perderam os mandatos de acordo pela Justiça Eleitoral por suspeita de Caixa 2. Eles teriam utilizado, né, uma revista, 75 mil exemplares de revistas, e eles teriam declarado um valor menor do que eles pagaram. O adversário do Diego Denadai, que no caso é o PT na cidade, entrou com uma ação na Justiça questionando essa irregularidade na prestação de contas. A Justiça Eleitoral entendeu que havia um problema e, portanto, cassou o mandato do Diego Denadai. Ele chegou a sair do cargo, o Paulo Chocolate chegou a assumir neste ano, depois o Diego recorreu no Tribunal Superior Eleitoral, conseguiu uma liminar e estava no cargo até ontem por meio dessa liminar. Só que ele entrou com um recurso que foi negado na semana passada e agora a assessoria de imprensa do Diego Denadai disse que ele vai sair do cargo para poder atender, né, a Justiça Eleitoral. No entanto, ele irá recorrer junto ao Supremo Tribunal Federal. Qual que é o grande problema nessa mudança de chefes do Executivo? É que a cidade para, gente. Porque entra um, entra outro, é aquela história de... A Americana nós já tivemos greve e a cidade só anda para trás por causa da mudança. E mais que isso, além dessa substituição, é uma substituição interina. A previsão é que daqui 2 anos ainda, até terminar esses 2 anos, novas eleições sejam convocadas no município. Por quê? Porque o Diego Denadai teve 50% de votos válidos e quando acontece isso, não se pode simplesmente o presidente da Câmara assumir o mandato. Então tem que chamar novas eleições. Então pode ser que nós teremos umas novas eleições até que as eleições de daqui 2 anos, que são as eleições municipais que aconteceriam, sejam convocadas. Então é um rolo imenso e um prejuízo para a cidade. Mas é isso aí, eu volto para falar com vocês de política amanhã. Bom dia. No próximo bloco, falta de mão de obra qualificada no Brasil faz aumentar o número de estrangeiros trabalhando no país. Há um minutinho só, não saia daí.